Bem-vindo à noite mais uma vez. Veio o coco de Vilanculos, veio o lanho, o que veio de lá, porque Coco, tapioca, areia da praia também, areia da praia, se quiserem tudo. também podemos trazer as águas cristalinas, porque aqui em Maputo não há, não é? Claramente. Eu preciso de som aqui deste lado. Por favor, sonoplasta, nós não temos retorno, se está a passar uma musiquinha, podem pôr só para a gente. Ah, é esta, boa. Uma boa marrabenta. E nós estamos mesmo diante de uma figura que é patriota. Nós estamos a falar então de um empresário, que eu quero fazer uma apresentação diferente. Podia dizer empresário no ramo X, e então já construiu isto e aquilo, mas eu vou fazer diferente. Nascido então, é residente também em Vilanculo, empresário, como eu já disse, patriota também disse, religioso, pratica o islamismo, não é? Sim. E por conta disso tem duas mulheres, nunca bebeu álcool, já levou uma chambucada, já foi baleado. Aí a história começa a ficar mais profunda. E tem trauma de espamanino. Muitas coisas interessantes para a gente entrar aqui, para começar mesmo para perguntar se a sua vida fosse um filme, que título teria? Bem, se fosse um filme, provavelmente seria de Vilanculo para o Mundo, Ah, porque eu portanto, já tive muitas oportunidades para sair de Vilanculo e poderia ter saído como qualquer jovem que vive num distrito ou numa vila ou uma cidade pequena, quando começa a ter condições, sempre escolhe cidades maiores. sim. Eu optei por continuar em Vilanculo e, portanto, mostrar que é possível alguém de um distrito também fazer algo e conquistar coisas. Muito bem, olha, e realmente nós acabamos até hoje tendo um respeito diferente por Vilanculo, justamente por ter aí o seu dedo, a sua mão, de alguma forma, porque parecendo que não, acaba sendo embaixador de Vilanculo. Sente isso? Acho que sim, muita gente identifica Vilanculo com a minha pessoa ou a minha pessoa com Vilanculo, provavelmente pelo trabalho que tenho feito, mas acho que o mérito é todo das pessoas de Vilanculo. Eles tornam as coisas mais fáceis, os operadores turísticos, os guias turísticos, portanto, aquela juventude toda. E acredito que sou um reflexo daquilo que as pessoas de Vilanculo são, porque se eles não existissem, também eu se calhar não teria tanta inspiração para poder promover tanto Vilanculo como faço. Uau, e faz bem. Eu dei aqui uma descrição bem assim vaga e há pontos curiosos, claramente. O Yassine vem de uma educação rígida, mas ao mesmo tempo regada de muito amor, ou seja, uma família muito consistente, cresceu numa zona muito pacata, muito quieta. E hoje eu, antes de ele entrar aqui para o programa, perguntava, então vem para Maputo para ficar por muito tempo? E ele disse, sim, por acaso desta vez vou ficar muito tempo, vou ficar até a data X. Eu disse, mas esta data está muito próxima. Isso é muito. E aí eu percebi que se calhar realmente este habitat é o que identifica hoje, não é? Sim, eu normalmente quando venho a Maputo venho por 3 dias, 4 dias, 5 dias no máximo. Se fico 7, 8, 9 dias já é muito tempo, porque tenho os meus afazeres em Vilanculo, também trabalho em Vilanculo, além pela área de turismo, portanto as minhas empresas, o meu trabalho, família, etc. Então acaba ficando difícil ficar muito tempo fora. Tenho que vir a Maputo, sim, tenho alguns clientes cá, tenho amigos, também tenho família em Maputo, então acabo sempre vindo com muita frequência a Maputo. E agora, sim, e assim, né? Gostas de humor? Gosto e tenho até de vez em quando trazido algumas críticas nas redes sociais com um pouco de humor. Muita gente questionava como é que um empresário como o Yassine aparece a fazer memes ou aparece a brincar um pouco nas redes sociais. Eu acho que, independentemente do status que a gente tem, ser empresário, não ser empresário, nós temos que ambientar com toda a gente, temos que ter humor, senso de humor, brincar onde é possível brincar. O espírito de criança tem de estar sempre dentro de nós. Isso nos torna um pouco mais alegres e eu penso que faz bem.
Faz bem. Faz bem, não é? E a vida é mesmo para ser vivida com alegria, com felicidade. E os humoristas têm um papel importantíssimo. E eu vou pegar isto para fazer um trem assim para uma pergunta, porque na conversa que tive com um outro convidado que faz parte da noite, que é o Paulo Oliveira, deve conhecê-lo. Conheço. Sim. Era sobre se o dinheiro traz felicidade. E assim, o dinheiro traz felicidade? É uma ilusão o que acontece conosco, que não temos acesso a este mesmo dinheiro, que pensamos que não. Se calhar quem está ali não é feliz e às vezes até pode ser uma espécie de antídoto para nós nos sentirmos confortáveis. Será que é isso? Bem, eu não sei se o dinheiro traz felicidade. A primeira condição para sermos felizes é nós estarmos satisfeitos com aquilo que temos. Agora, que o dinheiro é essencial é mais um, digamos, é mais um item essencial, portanto, para a felicidade. Porque é assim, se tu não tens dinheiro, suponhamos um casal, não tem dinheiro ou não tem condições, tem que pagar a conta, tem que pagar energia, precisa trazer coisas para casa, acaba sempre criando tensão no lar, no relacionamento, e depois hoje em dia nós estamos muito ligados à comparação, porque temos uma amiga, um amigo que está em melhores condições, queremos comparar, então de certa forma é essencial ter dinheiro, mas podem existir casos, ou existem casos de pessoas que têm muito dinheiro, mas também não são felizes. Então eu penso que o fator número 1 para sermos felizes é primeiro estarmos satisfeitos com aquilo que temos, seja muito, seja pouco, mas há itens que são essenciais para ser felizes, principalmente no mundo de hoje, que é um mundo mais aberto, né, mais dinâmico. Bem, então eu colhi aqui desta resposta que se nós não nos compararmos será melhor, não é? Muito melhor, muito melhor. Diz-se até que, pelo que estive a ler por aí, não sei se ainda é isso, porque os índices vão mudando ao longo dos anos, ou seja, cada ano temos estatísticas diferentes no mundo, mas era Butão o país com o índice de felicidade, com o maior índice de felicidade no mundo, e que é uma zona e um lugar onde as pessoas não têm acesso a tanta coisa, não veem o que acontece no mundo lá fora, ou seja, a internet, tudo isto não é assim lá. Então, será que nós estamos a ser intoxicados por toda esta mudança? Estamos a ser intoxicados e eu até tenho dito que se nós pretendermos ser mais felizes, a ter que comparar, devemos nos comparar com quem está abaixo de nós. Aí vamos perceber as bênçãos que temos, as condições que temos, que são muito melhores do que a maioria das pessoas. Pois é. E assim, no espírito de investidor, de querer ganhar a vida, de querer fazer as coisas acontecer, de onde vem? Quando eu pergunto de onde vem, não é no sentido, olha, eu tive uma educação boa, então os meus pais me conduziram e eu cresci, eu fui fazendo. Há muita gente que teve esta mesma educação, teve tudo isto, mas a força de vontade não clica, não é? E não fazemos, e procrastinamos, e não vamos atrás dos sonhos. Então, qual é o ponto aqui que deve estar a faltar a muita gente que se calhar está a acompanhar o programa e quer sair deste gancho? Não existe uma fórmula secreta. Eu sempre fui irrequieto desde pequeno. Eu sempre questionei a minha mãe quando conta histórias, até de uma lagosta, eu questionava o que é. A minha mãe dizia lagosta 3, 4 vezes, depois eu perguntava ela quem. Né? Portanto, são histórias que a minha mãe sempre vai contando de momentos em que eu questionava e fazia perguntas e queria saber porquê e porquê não assim e porquê assim. Então, quando tu tens esta curiosidade desde pequeno, quando tu incutes desde pequeno esta curiosidade de querer quebrar as barreiras, de querer saber os porquês, isto cria um clique dentro de si. A educação é muito importante. A forma como as mães, os pais conversam com os filhos é extremamente importante e muitas das vezes os filhos fazem essas perguntas desde pequeno e nós é que não temos o hábito de responder. Preferimos muito, agora, nesta era, preferimos passar os iPads, deixar a televisão ligada. Nós temos que conversar para distrair a criança ou para estarmos um pouco livres. Então, nós temos que, de certa forma, dar tempo para responder. Às vezes são perguntas absurdas, mas é importante nós respondermos às crianças para que elas adquiram esta vontade de querer saber mais. E tu não só queres saber mais no ramo empresarial, ou seja, nós não vemos aqui um Yacine estático apenas nos seus objetivos pessoais,
como também sempre engajado em partilhar, em estar junto, em abraçar quem faz. Vimos aqui há pouco tempo algumas imagens, estamos a ver momentos interessantes da vida do Yacine. Desportos fazem parte, brincar. Gosto sempre de experimentar coisas. Isto o que é já agora? Isso chama-se um Jetovator, portanto é um equipamento que fica ligado a uma jet ski. Okay. E a pessoa que está na jet ski controla a velocidade que vai incutindo neste Jetovator. Então tu tens de ganhar uma certa estabilidade. Levas para aí 15 a 20 minutos a tentar aprender como é que se manejeia. Não sei se eu levaria algumas pessoas levam mais tempo, né? Eu levaria acho que um dia inteiro. Estes desportos aquáticos realmente são, sei lá, é mesmo para quem se sente um golfinho no mar. Acontece consigo, Sim, não é importante saber nadar, porque estar no mar, tudo que tem a ver com água no mar, a pessoa se não tiver confiança, então dificilmente vai aprender outros desportos aquáticos. Uau! O lifestyle é um ponto que a gente tem visto como importante, ou as pessoas tomam como importante cada vez mais. As pessoas que atingem níveis altos de rendimento conseguem proporcionar-se viagens, momentos de lazer interessantes, mas poucos colhem, se calhar, o que seria mais essencial. O Yacine trabalha numa zona, e está todos os dias numa zona, que é um paraíso, não é? E tem como se inspirar. Também sei que muitas vezes, por conta do calor que se faz sentir, não fica sempre no escritório, sai e vai ver um pouco o mar enquanto trabalha. Este lifestyle do como está a ser feito, será que também é um segredo? Será que o empresário que está a acompanhar o programa, que está todos os dias sentado no escritório e o stress vai subindo, tem que fazer mais consultas, ou tem que ir mais vezes ao médico, tem que estar mais vezes com o psicólogo, se calhar há aqui algo que o empresário do nosso país pode aproveitar mais? Afinal, bem, nós temos que ter uma mente saudável, é extremamente importante. Se tu não tens uma mente saudável, ideias não aparecem. Mas também é preciso irmos à busca de conhecimento. Eu desde cedo viajei para muitos países e sempre que eu viajava para um país, divertia, mas questionavam por que nós não podemos fazer isto em Moçambique. Porque, um exemplo, fui ao Vietnã, já não me recordo bem o ano, mas levaram para ir ver como se faz bloco, aquele bloco no forno, portanto de barro, e também para ir ver como se faz uma esteira. E a primeira coisa que apareceu na minha mente é: nós fazemos blocos de barro e nós fazemos esteira, e não vendemos isto, não internacionalizamos isto. Então, nestas minhas viagens, há muito aprendizado ligado ao ramo turístico que eu fui aprendendo. E é um pouco disso que eu tenho tentado incutir nos jovens moçambicanos, porque Moçambique é um país altamente turístico, temos aproximadamente 2.800 km de praia e há inúmeras oportunidades. Agora, como eu bem disse no início da resposta, é que a mente tem de estar saudável e muitas das vezes os escritórios limitam-nos, deixam-nos desgastados, cansados. Sem criatividade. Eu tenho uma forma de trabalhar que é um pouco diferente. Durante a manhã, às vezes vou para o escritório e na parte de tarde procuro sentar num dos resorts de Vilanculo com o meu laptop e trabalho olhando para aquele mar lindo. Yacine Amogi, bem-vindo ao Noitas. Queremos ver algo. Ligue para uma pizzaria e pergunte a eles se dispõem de pipoca de mussarela. Se negarem, diga que é porque fez na sua casa, mas não deu certo e queria provar a pipoca da pizzaria. É só para fazer um trote, é isso, voz. Essa pizzaria nunca mais vai assistir o Noite, gente. Tá bom, a gente pode fazer isso, mas depois encomendamos a pizza, né? Pelo menos, né? Sim, pelo menos. Não fica bem fazer um trote, né? A pessoa já está a ocupar a linha. Ok, boa. O telefone está aí? Tem telefone aqui. Ok, gostas de pizza? Gosto, sim, gosto de pizza. Pizza... Margarita é a melhor e é mais prática. Melhor? Sim, é mais simples, é mais que a prática. minha filha gosta. Normalmente as crianças é que gostam de margarita. Agora eu já começo a entender este espírito de jovem que tem o Yacine. Os meus filhos adoram margarita, Sim, sério. Margarita porque acho que é a pizza mais simples, que não tem muita confusão, não é? Que não temos que tirar as coisas dali. E é assim, é a pizza, digamos,
que nunca dá errado. Aham. Vais a qualquer pizzaria, é preciso ser uma pizzaria péssima para falhar numa margarita. Ah, pois, boa. Então, que tal uma pipoca com mussarela? Pipoca também acho que funciona, só que vão achar estranho. Vamos lá, ligar a uma pizzaria qualquer, aleatória aí da tua Agora, lista. eu não tenho contactos de pizzarias em Maputo. Produção. Eu não sou de Maputo. Como é que a gente faz isso? Sim, como é que fazemos isso? Produção, já vão resolver, vão dar cá o número e eu só vou ditar. Dê-me aqui no ponto, ok? Enquanto a gente continua. Se calhar até fazemos isto no final da conversa. Combinado? Pode ser? Pode ser. Ótimo, Pode ser. assim não interrompemos. E vamos esperar aqui pela chamada para se pedir pipoca com mussarela. Esperem por este momento. Ok, também é muito brincalhão o Yacine, muito brincalhão, muito extrovertido, às vezes. Extrovertido quando se fala em falar com jovens, em comunicar, em estar diante da tela, mas também pela educação e como cresceu, muito reservado. Sim, sou um pouco reservado, tenho certos limites, gosto de brincar, mas dentro dos limites. Nunca fui, quer dizer, nem sempre fui assim, tive que me adaptar, portanto estamos numa geração na geração de memes, então também tenho que me adaptar e tenho que estar inserido nessa sociedade. Pois. Mas tenho alguns limites, mesmo quando brinco com as pessoas também percebem que podemos ir Chega até aqui. Exatamente. Bem, e eu falei aqui também no início da questão de ter duas mulheres. Isto sempre será algo que lhe vai trazer aqui um espaço para falar de algo que pouca gente vive, pelo menos oficialmente, não é? Eu não sei se pouca gente vive assim. Sim, oficialmente. Oficialmente. Provavelmente nas principais cidades Isso, as nas pessoas não principais. demonstram. Exatamente. Mas tu vais para uma as realidade- comunidades, é uma realidade É verdade. do dia a dia. É verdade. As pessoas não têm só duas, têm 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que as pessoas são livres de poderem viver como pretendem. De vez em quando faço sim algumas provocações nas redes sociais e na imprensa sobre esta situação. Porquê? Porque eu acho que a lei não pode limitar o número de esposas que alguém pretende ter, se elas concordarem ou não. Neste momento há muita gente que vive assim, mas, por exemplo, imagina este cenário onde alguém casou civil com uma Sim. e não pode casar civil com a segunda. No caso dele morrer enquanto não conseguiu distribuir as heranças, aquela segunda fica lesada. limitada, porque se a primeira Sim. quiser fazer bira, ela pela justiça Pois, ganha. pois. Então a lei não está a dar os mesmos direitos para as mulheres. Permite que os homens possam casar com mais de uma, mas depois limitam nesta questão de quantas é que pode registrar. Então são situações que podem pesar para o lado da mulher. Sim, a nova lei já melhorou em questão dos filhos, porque todos os filhos hoje têm direito, independentemente se é da esposa 1, 2, 3 ou 4, todos eles têm os mesmos direitos, mas imagina um cenário em que os filhos ainda são pequenos ou já são maiores de idade e já levam a sua herança, mas aquela esposa fica sem, portanto, o benefício que tem de ter ou os direitos que deve ter. Então eu penso que é importante que o Estado tenta legislar essa situação, que é muito comum fora das principais cidades. Se calhar eu diria que a maior parte da população vive assim. Só que nós, como digamos, os holofotes estão nas grandes cidades, as pessoas não ligam muito para o que acontece em Massangena, o que acontece em Mabote. Não é Maputo. Não é Maputo. Não é Maputo. É uma ilusão que se tem, de Sim, certa forma. sim. E uma ilusão que acaba nos cegando de uma realidade que devia ser mais conhecida. Mais Não conhecida. é? Bem, mas eu fiz essa pergunta porque há tantos memes, já que estamos a falar da época, da era dos memes, há tantos memes que a gente vê aí sobre as mulheres e os homens a fazerem chacota das mulheres, que é muito difícil entender uma mulher, é difícil, temos que comprar um manual, que temos que... É tanta coisa que falam de nós, meu Deus, mas que depois vocês mesmos escolhem até casar com duas. Então, que ousadia é esta? Por que razão? Qual é a beleza do desafio de ser o equilíbrio entre duas mulheres? É assim, entender mulheres, não diria que é difícil entender mulheres, é difícil entender qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Às vezes estamos num negócio, estamos num relacionamento de amigos, pouca gente hoje em dia consegue entender o outro. As pessoas querem impor as suas versões ou as suas razões. Eu penso que se nós levarmos a vida deste modo em que
respeitamos ou respeitemos as opiniões dos outros, sem muita expectativa, sem levar as coisas muito a peito. Acredito que é mais fácil, torna-se tudo mais fácil. Não digo que não há problemas, há muitos problemas. Eu não iria dizer que a minha vida é portanto, um mar de rosas e que não tenho tido problemas. Não, há muitos problemas, há muitos desafios nos lares, situações complicadíssimas, se calhar piores que muitos outros. Mas cada um tem de aprender a como gerir isso, leva o tempo que levar e penso eu que o mais importante é nós respeitarmos uns aos outros e não termos muitas expectativas. Não ter expectativas. Estamos a aprender com esta conversa, estamos mesmo a aprender. Já caminhamos para o momento onde vamos ver a chamada a ser feita para uma pizzaria, mas depois vamos pedir uma pizza, não é? Vamos ter que ser obrigados a pedir uma pizza. E assim, ter o poder, ter dinheiro, ter um lugar de privilégio, ter empreendimentos que chamem a atenção do mundo, de alguma forma atrai o bem e o mal. Qual é a ferramenta que o Yacine usa para filtrar o bem e o mal que chega perto de si? Porque tenho quase a certeza que é todos os dias muita gente a querer se aproximar para ter algo. Algumas com bem, outras com mal. A Neima bem disse no início que eu sou um pouco religioso, professor de religião islâmica, sou muçulmano e tenho muita fé em Deus. Para mim, o meu Deus é o mesmo Deus do Noé, do Abraão, do Moisés, do Jacob. Portanto, é aquele Deus que dá o bem, dá o mal. Se tu tens confiança que Ele vai trazer o bem, Ele vai trazer o bem e temos que ter esta confiança. Sou privilegiado, sim, tenho muitas bênçãos, tenho condições, não vou negar isso, mas eu bem disse aqui há pouco tempo que ter menos expectativas sempre vai nos fazer bem. Há muita gente que vem com vários interesses e eu mesmo que vou fechar um negócio nunca vou com muita expectativa, vou com o mínimo de expectativa possível. Deu certo, não deu certo, olha, leva a vida adiante. Tento levar uma vida simples, nunca irei, portanto, digamos, ostentar ou mostrar aquilo que tenho. As brincadeiras que vimos a passar aqui são brinquedos que não são meus. Se eu quiser andar de jet ski, vou alugar uma jet ski, ando, tenho aquele prazer momentâneo. Se eu quiser andar do Jetovator, de patins, se eu quiser conduzir um Lamborghini, eu não vou comprar um Lamborghini. Claro. Eu vou alugar um Lamborghini por algumas horas, vou conduzir o Lamborghini, tiro aquele gosto. Eu acho que nós temos que comprar aquilo que é essencial e não aquilo que nos dá prazer, porque o prazer também acaba. Então, acredito que se nós levarmos a vida assim e adquirirmos o que é essencial, evitarmos ostentar, nós também vamos atrair, de certa forma, pessoas que querem o nosso bem, que enquadram-se naquilo que é o nosso perfil, a nossa forma de ser, a nossa simplicidade. Olha, aprendemos também. Ficou aqui o essencial, mas já para terminar este momento de conversa, olha, está aqui, esta foto já tinha passado? Não sei, aquela primeira foto estava com meus avós paternos. Okay. Eles faleceram muito cedo. O meu avô faleceu quando eu devia ter para aí 2 ou 3 anos. Okay. Não tenho quase memória nenhuma dele, mas a minha avó, portanto, eu já tinha para aí 9 anos, 10 anos e já tenho algumas memórias dela. E pronto, são momentos que não tive a oportunidade de viver muito tempo com os avós paternos. Com os avós maternos já tive mais tempo. Essas são fotos que a minha mãe ia fazendo quando eu era mais pequeno, com as minhas irmãs aqui. E lindo. Esta foto foi em Joanesburgo, foi tirada em casa de um tio. Aqui foi lá na cozinha de casa a comermos. E aqui eu estava a chorar porque não queria tirar foto. Mas a foto saiu, pronto. E hoje estamos a ter que ver a foto. Hoje estamos a ver. Aqui foi quando jogávamos futebol, na premiação de futsal, também quando jogávamos. Uau! Isto foi na Arábia Saudita, das vezes que fui lá. Esta foi uma das poucas vezes que eu estava formal. Sim, verdade. Sim, é verdade.
Agora que disse, notamos. Esses são Uau. momentos em que eu gosto muito de passar com crianças nas escolas, visito muitas crianças, orfanatos, faço donativos. Antes abracei outras ONGs, mas hoje tenho a minha própria fundação, registrada em Moçambique. Aqui estou com a minha filha mais nova, elas duas. Parecem gêmeas, mas não são gêmeas. É, parecem. Dizem que a forma não mudou. Quando é assim, é porque não deu tempo de trocar a forma do bolo. Aqui foi num dos momentos culturais lá em Vilanculo, E com as Moçambique crianças. sempre no coração. Moçambique sempre no coração. Eu tenho dito que cada moçambicano é embaixador do nosso país. Todos os países no mundo têm problemas. Eu fico muito agastado e irritado quando o moçambicano diz o país é isto. Não é o país que é, são as pessoas que estão no país. E nós temos que mudar esta mentalidade. Se nós termos uma geração melhor, certamente que nós vamos ter no futuro governantes melhores. Os governantes que estão lá são um reflexo daquilo que nós somos. E eu tenho várias vezes escrevi nas minhas redes sociais, somos uma sociedade de ways. Queremos resolver tudo com um way. O polícia quer multar, mas não posso dar um refresco. Às vezes para estacionar num sítio proibido, vou-te dar 50. São coisas que não podem. Eu fui deixar há dias os meus filhos no colégio e os diretores do colégio pediram para conversar com os pais para chamar a atenção de alguns aspectos que estão a contaminar o colégio. E é assim, eles não são permitidos falar ao telefone durante a semana, só nos fins de semana. E há pais que ficavam com os contactos de alguns funcionários do colégio e de vez em quando mandavam um girinho, um cinquentinho, uma recarga de 20, 50, só para ter esta facilitação de poder falar com o filho. E os diretores do colégio explicaram que, olha, nós estamos aqui a tentar educar estes miúdos a respeitarem as leis. Estamos a tentar educar esses miúdos a serem líderes honestos. E vocês, os pais, estão a incutir dentro deles esses ways. Então, estamos aqui a inverter o papel. E depois de amanhã vamos questionar, mas nós metemos eles na escola ou no colégio e não aprenderam. Não aprenderam porque nós é que estamos a iniciar com este método e esses esquemas. Então, eu penso que se nós mudarmos, certamente, que amanhã vamos nos orgulhar do país que nós temos. Uau. E assim, foi mesmo especial este momento. Eu estou aqui a olhar para os brindes que nós preparamos. Queremos que leves este, não sei onde vais deixar, mas muito obrigado. Muito obrigado. Que o leves contigo para casa. E assim, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Obrigado pelo convite. Beijinhos para Vilanculo. Estou com muitas saudades, tenho que ir lá e esperamos ver-te sempre a levantar a bandeira do nosso país e a ensinar o jovem a trilhar os mesmos passos de sucesso. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. E já sabem, Vilanculo está aberto para todos, a província de Inhambane está aberto para todos. Ainda não colocamos fronteira em Zandamela, então não é permitido, não é preciso passaporte. É só é só passar.